Nesse vídeo eu vou mostrar como você faz para ter a probabilidade a seu favor, analisando preço e volume diretamente no gráfico. Então estamos aqui no gráfico com o nosso software WAPV e aqui a gente consegue ver que o mercado hoje foi totalmente tendência de queda, né? No nosso Telegram a gente colocou lá tantos prints de dias anteriores, inclusive do dia de hoje, o mercado seguindo esse padrão. Então, como você pode estar usando a ferramenta a seu favor para auxiliar na sua tomada de decisão, para que você não fique procurando fundo igual maluco. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é respeitar a tendência. Então, para isso nós temos um indicador chamado SMART. Esse indicador SMART, ele mostra 12 tendências de mercado, desde 1 minuto até o gráfico semanal. Então você vai ter a direção do mercado, além do tempo gráfico que você já tem na sua tela. Você também tem um rastreador de tendência. Então aqui nós temos esse rastreador de tendência que estava identificando hoje o mercado para baixo. Nós temos o nosso Força Weakness, que ele identifica também o acumulado, né, o saldo acumulado de volume. Então ele mostrava também que era para baixo. Inclusive, nós temos também o seu fechamento. Vou falar um pouquinho mais sobre isso também, sobre essa informação. No gráfico, nós temos as variações de delta por pernada. Então, tem essa pernada para cima, essa pernada para baixo, e ele vai marcando, né, com o nosso algoritmo personalizado e com o delta propriamente dito. Tá bom? Então, aqui o que eu tenho na tela é isso. E aqui eu tenho também, o que eu puxei aqui foi o ajuste, tá? Ajuste e suas variações percentuais. Então aqui eu tenho um ajuste em azul e a cada 0,25 eu tenho uma variação percentual do ajuste, tá? Então 0,25, cadê? 0,50 e por aí vai. Variação do ajuste, tem muita gente que opera ajuste no mercado. Então, como a gente pode estar fazendo aqui? Então, a gente identifica a direção do mercado, que a gente tinha para identificar, é bem fácil, visual. Então, se o mercado está trabalhando abaixo do fechamento do Força Weakness, abaixo do rastreador Jack, então o mercado está numa tendência de baixa. Pode ser que o mercado fique oscilando para cima e para baixo, para cima e para baixo. Pode até ocorrer, mas tem que ocorrer nos dois, tá? Tanto no Força Weakness quanto no rastreador Jack. Então, por isso, só simplesmente por esse motivo, você já deixa de tomar um monte de stop, porque você tem duas referências. Você tem a referência do preço e você tem a referência do volume. Depois você vai procurar por gatilhos, tá? O gatilho que a gente tem aqui de uma estratégia que a gente chama de estratégia 3 é o gatilho do candle vermelho. Então, quando o candle está vermelho, significa que ele tem volume suficiente para estar seguindo na direção, tá? Então, o vermelho é na direção de queda e o azul e o verde é na direção de alta. O azul, né, os candles azuis são candles com muito volume, ou diria ultra volume. Podem ser início de movimento, final de movimento ou continuação de movimento, tá? A gente não tem certeza, a gente nunca terá certeza. Então aqui nós tínhamos o mercado abriu nessa condição que eu acabei de falar, e abriu na tendência de baixa, com oferta no controle, e a gente poderia esperar uma entrada. Então, a entrada você pode fazer no candle azul, mas aí você tem que olhar o tamanho do seu stop. O ideal é que o stop seja acima do rastreador Jack ou acima do candle. Tá? Então, aqui a gente tem uma amplitude bem desfavorável, no tamanho do candle muito grande. Mas logo depois ele dá esse candle vermelho. Então, aqui nós temos um stop mais justo e também ele está mais próximo aqui do nosso rastreador Jack. E depois o mercado segue, cai, vai de forma lateral e como a gente pode estar acompanhando a movimentação do mercado. Então aqui para isso entra o nosso OVA Swing. O OVA Swing que eu acabei de falar, são os deltas que mostram para onde o mercado tende, né? Não quer dizer que ele vá, mas tende a continuar. Então aqui ele nos dá esforço versus resultado, para a gente poder estar vendo esse movimento. Quando a gente tem um algo trade, o algo trade que eu chamo esse asterisco ou hashtag, são dois algo trade, então eles são cálculos personalizados para nos indicar possível reversão de mercado. E a gente, quando ele aparece na direção do movimento, ele tem muita força, tá?
aparece um na direção do movimento, ele tem muita força. Foi simplesmente o que aconteceu aqui. Então você tinha essa expectativa dessa venda e depois você tem um algo trade com delta negativo. O que quer dizer esse delta negativo? Quer dizer que essa pernada de alta foi caracterizada por vendas. Então se o mercado está subindo e está vendendo, quer dizer que provavelmente essa alta não vai se sustentar, ok? Então, novamente aqui, a mesma coisa, subiu com delta de 129. Depois o mercado sobe, faz um delta positivo de 2.347 e novamente um delta negativo de 214, mais um algo trade. Então, isso aqui é informação que nos ajuda, né? E ele ainda está abaixo do rastreador Jack. Então, você fica mais confortável em acreditar que o mercado vai seguir a tendência vigente, que é a tendência de queda. Depois o mercado vai caindo e ele dá continuidade aqui nesse movimento de queda, que ainda tem o nosso Jack, por isso que é o Jack, porque é um rastreador que o mercado respeita bastante, né? Ele consegue respeitar bastante essa região até você pensar em possíveis compras. Lembrando que aqui embaixo a gente tem o nosso Força Weakness trabalhando abaixo do fechamento do dia anterior. Então quer dizer que vamos acreditar em vendas, tá? Pode ser que às vezes o rastreador de Jack ainda volta, testa essa região e retorna a cair, tá? Ele volta para fazer o pullback de volume que a gente chama. Então aqui ó, o mercado foi lá, voltou, deixou o delta negativo, aqui não tinha um candle vermelho, tinha os candles rosa. Candle rosa é baixo volume e quem gosta de fazer um operacional de pullback em média, então aqui seria uma região de fazer operação, de fazer a venda na média, tá? Então aqui foi a característica do mercado de hoje. Vamos olhar o mercado de ontem para ver se a gente consegue identificar ou ver essa particularidade. Então, mesma coisa, o mercado fez o que? Abriu já acima do fechamento do Força Weakness. Ele fez, deixa eu diminuir aqui, ele fez já um algo trade mostrando a absorção de volume, candle azul. Então aqui você já teria a compra e depois ele tem o candle verde ainda. Então o candle verde também caracteriza compra, tá? Então o operacional seria rastreador Jack verde, Força Weakness acima do fechamento e o candle de entrada poderia ser um candle verde para sua entrada, tá bom? Isso daqui é um operacional básico, mas logicamente, se você tiver outros indicadores, se eu tiver outro ponto de entrada, pode ficar a seu critério. Isso daqui são somente alguns indicadores que você pode estar utilizando no seu operacional. Lembrando que aqui a gente tem a famosa VWAP, VWAP Custom. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Como eu estou gravando, não sei se eu vou conseguir colocar. Mas tem a VWAP Custom, tem suporte e resistência automático. Então você clica ali e já aparece suporte e resistência automático. Tem gente que não gosta de usar indicador, ou usar o suporte e resistência. Então você consegue ver aqui, ó, a gente consegue identificar que lá atrás tem alguma região importante que serviu como suporte. E aqui embaixo tem outra também, ó. Tá? Então isso aqui auxilia muito, a gente não está tomando algum prejuízo do mercado, alguma coisa que passe batido, né? Isso daqui auxilia a gente a estar observando coisas que a gente não está vendo. Mas o que a gente tem? Lembrando que eu não gosto de estar operando contra a tendência, o ideal é sempre você estar operando a favor da tendência. As regiões podem estar servindo como regiões de alvos, tá? Regiões de alvo. Então a gente tem o nosso WACD, temos também Smart Point. Smart Point são esses pontos aqui do lado, mostra a abertura, máxima, mínima, fechamento. Temos mais o que? Poderia mostrar nosso OSV, importantíssimo esse indicador, indicador de volume. Então, no gráfico a gente tem as colorações do OSV. Embaixo a gente tem a barra de volume do OSV, que mostra que quando o mercado está abaixo do ponto zero, que abaixo do ponto zero não temos atividade profissional. Quando estamos acima, nós temos atividade profissional do mercado. Isso daqui é um excelente indicador. Então, o mercado abaixo está trabalhando em inércia. Então, a gente vê o mercado aqui de forma lateral, totalmente em inércia, sem
atividade profissional. E aqui na frente, ó, quando o mercado andou, tivemos atividade profissional que fez justamente o mercado se mover, tá bom? Então é basicamente isso que eu queria mostrar com o operacional e lembrar que nós estamos agora com um pacote novo, que é o nosso treinamento, programa de aceleração preço e volume, mais o nosso WAPV System vitalício. Lembrando que o nosso treinamento ele já é vitalício, então agora você tem a opção também de estar levando o WAPV System vitalício para duas plataformas. Por que duas plataformas? Porque hoje nós temos para NinjaTrader, MetaTrader 5 e ProfitChart, tá? Então você tem a opção de escolher para duas plataformas, tá bom? Qualquer dúvida, link no primeiro comentário. Até mais, um abraço, fui!